somos do grupo da Bandeirinha e hoje, esse semestre, vamos botar em prática a nossa teoria do semestre passado, que foi a produzir carvão ativado a partir da casca do fruto. Então, os componentes do grupo são Ana Carolina Marques, Fernanda, que sou eu, Maria Clara de Albuquerque, Renato, que está participando comigo, Jennifer. Então, qual é o objetivo do nosso trabalho? O objetivo geral do nosso trabalho foi produzir carvão ativado a partir da casca do coco. E nosso objetivo específico foi utilizar uma matéria-prima, utilizar um produto que está sendo descartado como fonte de matéria-prima na síntese de um produto que tem grande utilidade no mercado. Ou seja, a gente preocupou uma matéria-prima não renovável. Então, o que a gente fez? A gente produziu carvão a partir do coco e não carvão a partir da madeira, como tem se feito no dia de hoje. Aí é um processo de carbonização da madeira para a produção de carvão. Então, um dos motivos que a gente escolheu o coco e não qualquer outra matéria-prima é que ele tem um alto teor de carbono e, como eu já tinha dito anteriormente, ele está sendo descartado no meio. Então, é uma matéria-prima barata no processo de produção. Então, para a gente fazer o carvão ativado, a gente pode usar tanto o mesocarpo, que é essa parte aqui, tanto o endocarpo do coco, o mesocarpo e o endocarpo do coco. O endocarpo ele é uma estrutura mais rígida, porque ele recobre aqui a carne do coco, e o mesocarpo não, ele é mais duro, ele é mais maleável. Então, por isso que a gente usou o mesocarpo para produzir o carvão e não o endocarpo. Mesmo sabendo que o endocarpo ele é composto por material lignocelulose, ele tem muita celulose e lignina. E lignina é exatamente responsável pela alta dureza e durabilidade do material no processo de produção do carvão, ou seja, ele evita que as partículas de carvão eles se rompam, sejam mais coesas. Aqui a gente tem uma tabela que foi realizada no Enem em 2007, considerando 15 dias de coleta. Da quantidade de casca de ovo coletada no momento oral do Salvador. A gente observa que nas altas estações, diariamente teve em média 2.800 cocos, e já na baixa estação no inverno em si, teve 1.400 cocos diários de consumo. Esse é o grande ponto do nosso projeto, que a gente vai pegar esses cocos que estão em vias públicas e vai transformar ele em alguma matéria que vai ser extremamente utilizada no consumo do mercado. Bom, aqui a gente tem duas imagens diferenciando um carvão comum, um carvão ativado, tirado no microscópio eletrônico, 500 vezes ampliado. A gente observa aqui nessa imagem a diferença dos poros, do tamanho dos poros, mostrando a diferença do carvão ativado comum, que ativado ele vai conseguir absorver mais do que o carvão comum, justamente para esse tamanho dos poros. Bom, procedimento. A gente, como eu disse anteriormente, a gente pegou um pouco nas vias públicas, de acordo com o caminho, a gente levou no laboratório, principalmente a gente pegou o mesocarpo dele, que é a parte maleável, botou ele em cubinhos, pegou a massa dele, utilizou uma balança, é 402 gramas de coco, e separou em 4 litros de relógios, e a gente colocou na estufa. Bom, a temperatura inicial foi de 60 graus. A gente deixou nessa temperatura durante uma hora, aí agora é só uma hora, a gente acrescentou a temperatura de 100 graus, e deixou mais 30 minutos durante essa temperatura para depois 150 graus. Bom, por que dessa temperatura, por que desse aumento gradativo da temperatura e não colocar logo de vez 150 graus? Aumentou gradativamente, porque se a temperatura fosse logo de 150 graus, a umidade presente no nosso material ia evaporar muito rápido, comprometendo então, podendo acontecer pinturas que poderia comprometer nosso produto final. A gente manteve então 24 horas essa temperatura, depois foi a retirada da estufa. A gente observou que houve 37 gramas retirada da estufa e entrou 400 gramas, observando que a quantidade de água presente era extremamente elevada. Então, como o Renato tinha falado, a gente botou 37 gramas, a gente recolheu 37 gramas do material desidratado. Só que a gente não usou esses 37 gramas, porque o valor volumétrico ele é meio pequeno. Então, o que a gente fez? A gente separou apenas 16 gramas da biomassa desidratada, colocamos o valor volumétrico, adicionamos 85 ml de ácido fosfórico na razão de 90% de ácido por massa do coco. Esse grau de impregnação foi alto para que a gente vise que favoreça o aumento dos poros grandes e diminua os poros pequenos. A gente se baseou também nessa
essa impregnação com um grau bastante alto, devido à tese de Karina Beltrão, que foi a tese que a gente se baseou para fazer o nosso trabalho. Então, o que a gente fez, depois de ter misturado o ácido com uma biomassa hidratada, a gente conectou o valor volumétrico numa máquina chamada evaporador rotativo e adicionamos um fluxo de nitrogênio para evitar uma atmosférica de oxigênio, já que o oxigênio em contato com o ácido pode ser explosivo. Mergulhamos o balão em um óleo mineral, a gente botou óleo mineral e não água, porque a água a 100 graus Celsius ela evapora, então a gente tem que procurar um fluido que tem uma temperatura de ebulição maior do que o ácido fosfórico, o princípio do ácido fosfórico. Então pronto, a gente botou óleo mineral, aqueceu a 170 graus Celsius e esperava que o ácido fosfórico evaporasse. Então, isso aqui é o evaporador rotativo. Aqui está a massa do coco com o ácido. Aqui é o condensador, esse tubo aqui é o nitrogênio, a base de nitrogênio. E aqui é um valor volumétrico que a gente esperasse que o ácido fosfórico evaporasse e o ácido ficasse retido aqui. Ficasse retido aqui. Vamos botar o vídeo para ver como é que a gente fez mais ou menos. Como é que tem o processo de funcionamento. Aí o evaporador rotativo, ele fica rodando, homogeneizando a impregnação. Aí a vazão de nitrogênio. Esse fluido aí é o óleo mineral, 170 graus Celsius. Aí, sempre com a vazão de nitrogênio. Aí a vazão de nitrogênio, por onde ele sai. Aí o condensador. Então, após 20 minutos do processo, a gente percebeu que o ácido ele não estava evaporando, estava havendo um refluxo. Isso devido à falha na conexão do aparelho. O que a gente fez como alternativa de solucionar esse problema? A gente tirou o balão volumétrico, o resíduo que estava dentro, separou a parte mais líquida, vocês podem ver a polpa, pegou uma parte mais sólida, mais seca, e botamos no vidro de relógio e levamos na estufa na temperatura de 170 graus Celsius, que é a temperatura de evolução do ácido. Então a gente esperava que o ácido evaporasse e ficasse apenas o carbono mais sólido. Então, como foi o que aconteceu? Depois, a gente deixou por 5 horas na estufa e ele adquiriu esse caráter aí, aparentemente, mais, menos líquido e mais sólido. Bom, agora o procedimento de pirólise. Aquele material que foi impregnado, anteriormente de Fernanda, a gente colocou ele dentro de um cilindro metálico, onde a gente introduziu um cromatógrafo, que seria, no caso, o nosso forno em questão. O tubo tinha uma entrada onde entrava um fluxo de nitrogênio, que um fluxo de 10 ml por minuto, para justamente deixar a atmosfera inerte. O carbono do carbono reagir com o oxigênio que existe na atmosfera, não gerando monóxido de carbono, CO2, justamente para isso que a gente precisa do nitrogênio para manter a atmosfera inerte. A gente deixou no cromatógrafo o nosso material no período de 5 horas. Em seguida, a gente retirou o cilindro e realizou o teste de condutividade para saber se de fato o produto que a gente comprou é o carvão. Aqui a gente tem imagem do cromatógrafo, do cilindro. A gente fez a adaptação para colocar o fluxo de nitrogênio. E aqui é o nosso produto final, o carvão. E sim, como vocês podem ver, tem um aspecto semelhante ao carvão, que eu acho que todo mundo conhece. Aí, carvão. Sim, então, no final, a gente fez um teste de condutividade para comprovar a produção do carvão. A gente fez o teste, como o carvão ele tem ligações saturadas, com a presença de um DDP, os elétrons saltam e conduzem eletricidade. Aí são os eletrodos, com a ajuda do professor Irã, foi fazer esse teste. Acendendo a luz, como eu tinha visto, eles conduzem eletricidade quando eles encostam no carvão. Bom, BET. O que é o BET? O BET é um método que a Carolina Beltrão, a nossa referência no trabalho, ela utilizou para determinar a área superficial e o carvão que ela produziu dentro. O BET consiste no método onde há a dissolção de um gás, normalmente se utiliza o nitrogênio,
em condições isotérmicas. Padroniza uma temperatura de 77 Kelvin. Bom, o método consiste em quê? Pegar esse volume dissolvido em relação à pressão relativa. E é capaz de determinar tanto a área do microporo, o volume dos microporos, a área total dos poros. Bom, esse teste não foi realizado aqui no laboratório, e a gente não tinha esse aparelho, que tem esse nome ainda, não dá esse nome, porém, nosso grupo tem perspectivas de realizar um teste mais simples, que seria uma dissolção simples, com uma solução de sulfato de cobre. Aí a gente pegaria a solução depois da dissolção e faria uma comparação antes e depois no espectrofotômetro. Bom, e depois, o que fazer com o carvão dissolvido? Aí está a grande questão do nosso trabalho também, que o carvão, mesmo sendo ativado e utilizado, ele pode ser regenerado. E regenera como? Ou com a ação de um calor, fabricando um calor, então com a dessolção, com o processo contrário da dissolção de algum solvente, ou com solvente. Bom, os resultados. Baseado também na tese de carboidrato, a gente pode deixar o rendimento do carvão com a massa final, que é a massa após a secagem, sobre a massa inicial, que é após a etapa de impregnação, multiplicado por 100. Calendo de uma estratégia, achou um rendimento de 44%. E com a massa total que a gente tinha, a massa nossa era para dar um resultado de 70,4%. Porém, a nossa massa, devido ao processo de impregnação, teve as perdas na área da polpa, um pouco do carvão, a nossa massa foi de 20,3%, gerando esse baixíssimo rendimento, devido às perdas na área da impregnação. Então, como a gente sabe que o produto foi criado a partir da necessidade do mercado, o carvão ativado, comercialmente falando, ele tem um mercado consumidor muito amplo. Ele é feito em indústrias alimentícias, indústrias de bebidas alcoólicas, em indústria farmacêutica, indústria química, tratamento de água, extração, e é isso aí. Então, ampliando o nosso projeto, esse seria mais ou menos o nosso estimativa de custo. A gente teria como base um aluguel do laboratório, a gente tem como base o Unifax, que é R$400, e já teria o quê? Equipamentos de hidrolias diversos. E o nosso gasto seria o quê? Com nossos reagentes que a gente usou, o ácido fosfórico, o cilindro de nitrogênio e o óleo mineral. E a roleta da Lincurve também, se fosse tomar como base um projeto mais amplo. O total mensal inicial seria o quê? De R$400, R$423. Já sabendo que o valor comercial do carvão ativado é R$80 o quilo, então a gente teria que produzir mais ou menos 8 quilos para suprir nossa despesa e passar a ter lucro no nosso projeto. Boa conclusão. A gente conclui então que realmente é possível produzir um carvão ativado a partir da casa do carvão, além de que o nosso tema em si segue as linhas da sustentabilidade. E o carvão ativado, como todos sabem, tem uma grande demanda no mercado.